Fala rapaziada do meu canal, tô trazendo mais um vídeo e hoje eu gravo pra vocês um vídeo sobre comunicação e relacionamento e o vídeo de hoje é: não se apaixone por uma garota rasa. Simples. Bom, todos vocês que acompanham o meu canal sabem que eu tô estruturando e criando, né? Nada se cria, tudo se copia. Mas criando do zero uma filosofia sobre raso e profundo. Pretendo trazer muitos conteúdos para vocês em cima desse tema, expor o meu pensamento e mais com um tom de ideia para vocês. Prefiro ficar eternizado, certo? Mas isso só vai acontecer de forma mais direta quando eu tiver o material completo e definido. Tá? Em fase de construção, posso trazer para vocês um pouco do meu pensamento conforme eu vou estruturando. Hoje, o vídeo de hoje é sobre, né, não se apaixone por uma garota rasa. Vou explicar um pouco os conceitos ali e aqui. E a gente vai entrar num consenso. Eu vou usar também a mim mesmo como exemplo para vocês, tá? Se inscreve no canal, deixa seu like, aquele de sempre, em busca de 200 inscritos nesse canal. Se você gosta de outros temas além de comunicação, relacionamento, etc., tem conteúdos mais acadêmicos para você, como política, geopolítica, filosofia citada, minhas filosofias, tudo na aba playlist. É só ir lá dar uma acessada que você vai achar vários tipos de conteúdo para você ficar mais inteligente, fechou? Vamos pro vídeo de hoje. Cara, o que seria raso? Seria massa. Ok? Ser raso seria equivalente a ser a massa. O que é a massa? NPCs, tá? A massa, quando eu digo, são aquelas pessoas que não têm pensamento próprio, que não têm alma, elas não são profundas. É aquele tipo de pessoa que você consegue conversar sobre temas banais. O que seria temas banais? Tema que a mídia quer que você acredite, quer que você fale. O que passa no jornal é o que a mídia quer que você pense. O que o jornal pensa é o que eles querem que você pense. No livro 1484, de George Orwell, eu acho que esse é o título. Se o título estiver errado, eu boto nos comentários o título correto. Eu costumo errar muito a data, acho que é 1948, algo assim. Enfim, esse livro, ele fala pra gente de algo muito interessante, cara. Ele vai falar pra gente sobre como os sistemas autoritários, eles usam muita coisa para influenciar nosso subconsciente e nosso psicológico, correto? E isso é usado no Brasil. Não só no Brasil, no mundo todo. Eu diria que no Brasil é até fraco quando você compara com China, quando você compara o que foi a União Soviética. Então você precisa de pouquinho para sair do raso. Só que o raso ele é confortável. Quando eu digo não se apaixone por uma garota rasa, é porque muito provavelmente você vai lidar com coisas fúteis, inúteis, fracas, irrelevantes. Só que, veja bem, para uma pessoa rasa, tudo que ela pensa, fala, faz é o máximo que ela pode fazer. Então eu vou dar um exemplo para você conseguir compreender melhor. Joãozinho, tá? Joãozinho sempre aparece nesses vídeos, ele volta a aparecer. Joãozinho se apaixona por uma garota rasa. Nome qualquer, não me importa. X. Nome da garota que ele se apaixona é X. Só que o Joãozinho é um ser profundo. Ele é um ser que tem alma, ele tem pensamento próprio, ele busca seu próprio conhecimento, não só de forma intelectual, ele vive de forma profunda, de forma absurda, como diz Albert Camus, né? E ele entende também o que o Sartre diz. O que o Sartre fala? Sartre fala que o homem é livre, está condenado a ser livre. Assim é Joãozinho, certo? E ele se apaixona por uma garotinha rasa. Rasa em que sentido? Rasa no sentido de que não tem profundidade alguma. Profundidade, digo, em sentido intelectual, tá? Não... O seu convívio social é fraco, cercado de outras massas e NPCs, pessoas que provavelmente vão ser esquecidas daqui 20 anos, não vão marcar décadas, não vão marcar nada. E ele se apaixona por uma garota rasa. Quando ele tenta uma conexão, uma interlaços, né? Uma conexão de fios. Quando ele tenta essa conexão de fios com essa garota, dá errado. Por que dá errado? É simples. Porque Joãozinho, ele tá num polo. Ele tá no polo mais alto que ele já chegou. Enquanto o outro sujeito, a outra sujeita, vamos dizer assim, a outra pessoa, tá num polo menor. Só que na cabeça dessa pessoa, né? Tá num polo menor é o máximo que ela pode estar. Por quê? Porque ela é rasa. Porque não há profundidade. Porque não há alma no sujeito. Compreendeu? Enquanto isso, o Joãozinho consegue enxergar a engrenagem da sociedade. Ele enxerga as manipulações feitas, ele enxerga os olhares de desprezo, ele enxerga quem é o amigo dele, quem não é, quem tenta manipular, quem não consegue manipular. Joãozinho, ele enxerga tudo. Ele enxerga o topo da hierarquia, ele enxerga porque tal autoridade é temida, porque tal autoridade é falha, ele enxerga tudo. Esse poder de enxergar não faz ele se conectar com a garota rasa citada nesse vídeo, por exemplo.
Por quê? Porque ela não tem profundidade para acompanhar. E vai gerar certos desconfortos. Certos desconfortos que eu digo para vocês em que sentido? Vai gerar desconfortos no sentido de que toda vez que o Joãozinho tentar se comunicar com ela, ou ele vai ter que baixar o nível para poder se comunicar de forma rasa igual, ou então a garota vai ter que subir o nível para poder conseguir manter a conversa, para poder conseguir manter a conexão. Só que, na maioria das vezes, o sujeito profundo ofusca o sujeito raso. Nem às vezes porque ele quer. Ele ofusca porque ele é profundo mesmo. Por ele ser o que ele é. Entendeu? Então, por isso, ele vai lá e ofusca a garota. Vale lembrar que isso aqui é um exemplo que eu tô dando pra vocês. Um pouco de enredo que eu já anotei, etc. Mas isso pode ser aplicado com amigos também. O Joãozinho pode estar conversando com um amigo que é raso e ofuscar e etc. Mas continuando o exemplo. Né? O Joãozinho então vai lá e tenta conversar com ela e acontece ele ofusca ela. Em que sentido? Ele fala das coisas que ele gosta. Dostoiévski, no meu caso Olavo de Carvalho, né, Sartre, filosofia profunda, tenta puxar assuntos profundos, coisas que te demandam pensar de verdade. Você tem que ter opinião de verdade. Você tem que ter a consciência de si próprio, a consciência da consciência. Você tem que ter a consciência de si mesmo, da sua própria consciência. E isso vai ofuscar o sujeito que é raso, porque pensa de forma comum, pensa de forma banal. Vou jogar aqui meu joguinho porque isso é prazeroso e simples assim. Entendeu? Na cabeça de Joãozinho ele pode até jogar jogos, só que ele vai pensar, eu vou jogar esse jogo aqui. Por quê? Porque eu vou notar padrões e vou notar não sei o quê. A cabeça de Joãozinho não para, porque ele é um ser profundo. Essa é a diferença, essa é a distinção. Aí acontece o efeito espelho, né? O efeito espelho, que seria ofuscar sem querer. Que é quando a garota, o X, que a gente conversando aqui, olha para Joãozinho e vê o quão medíocre ela é. O quão medíocre, o quão podre é a sua própria alma. Quando a garota, o cara, independente, eu estou usando a garota como exemplo. Quando ela percebe que o Joãozinho está num patamar mais alto, sabe o que vai acontecer? Desprezo intelectual, isolamento social. São duas coisas que estão interligadas. Muito dificilmente o X, que é a garota, vai querer subir o nível do dia pra noite. Puxa, agora minha vida é profunda e eu vou ler. Não é assim que funciona. Certo? Vai acontecer o mais fácil. O que é o mais fácil? O desprezo intelectual é quando você despreza o sujeito como se ele fosse um completo nada, certo? E o isolamento intelectual. E o isolamento social também, os dois, né? Estão interligados. O isolamento social nada mais é do que você fazer questão de estar em grupos para expor de que você tem amigos e que você é uma pessoa que consegue viver em conjunto, em sociedade, enquanto o ser profundo que não consegue se comunicar, às vezes ele até consegue, mas ele não consegue se conectar com os outros sujeitos. Por isso que ele é mais solo, por isso que ele é mais na dele, e quando ele tenta se comunicar, há essa distinção. Enquanto falam de Roblox, ele tá lendo Dostoiévski. Você entendeu a profundidade disso? Enquanto a conversa da semana é Roblox, memes e famosos, a semana do intelectual e do profundo é Olavo de Carvalho, Machado de Assis, aula, geopolítica, situações da vida, dinheiro. Há essa diferença. Isso explica muito do porquê o Olavo de Carvalho era sozinho, porque o Thiago Krasevski já falou que teve umas várias dificuldades em sistemas para ter amigos. Isso explica porque vários sujeitos, como Dostoiévski também, Nietzsche, nunca tiveram tantos amigos assim, nunca foram de tantos convívios, justamente por serem profundos. Isso é um pouco da minha filosofia, ok? É só um pedaço, porque tenho muita coisa para falar, tenho muitos esquemas para montar, mas eu decidi trazer para vocês essa aula de comunicação, um pouco da minha ideia pessoal, para ver no que dá, para ver se vocês gostam. Mas, claro, quando começar a sair vídeos relacionados à minha filosofia mesmo, eu vou criar uma playlist e vou criar vídeos em sequência, bem organizados, aulas, primeiro, segundo, terceiro episódio, para vocês irem acompanhando. Espero que vocês gostarem desse vídeo, espero que vocês gostarem desse baita exemplo que eu trouxe para vocês. E, por favor, sigam uma dica, né? Não se apaixone por garotas rasas. É isso, valeu, tamo junto, bebam um café que é muito importante aqui, ó.
gravando com café, tô gravando vários vídeos pra vocês, pra durar pra semana, então tem bem pouco. É isso, valeu e fui!